E aí, galera, vamos falar agora sobre algumas funções orgânicas do tipo oxigenadas, certo? Aparece o O além de carbono e hidrogênio. E a primeira função que nós vamos brincar chama-se álcoois. Depois nós temos a função enol, ou enóis, e depois fenol. Beleza? Tudo certo? Tá, mas o que é um álcool? O que são álcoois? Para uma substância ser chamada de álcool, precisa do quê? Precisa que ela tenha hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é isso? Aquele carbono que não faça dupla ligação, certo? Então, olha que bonito. Tem que ter este grupinho OH, você chama de hidroxila, correto? Então, tem que ter essa hidroxila ligada em qualquer tipo de carbono? Não. Um carbono que não faça dupla e nem tripla. E também que não seja carbono do anel aromático. Beleza? Apareceu o grupo OH ligado a um carbono saturado, você tem um álcool, beleza? E na hora de dar o nome, como é que vai ficar? Bom, a única coisa que tem de diferente é o sufixo. Dar nome para os álcoois é a mesma coisa que dar nome para hidrocarboneto. O que muda é o sufixo. Qual que é o sufixo para os álcoois? Vai ser a palavrinha ol. Acabou. Então, as funções oxigenadas, certo? A primeira delas, o álcool, o sufixo é a palavra ol. Daí para frente é tranquilo, é contar carbono, ver o tipo de ligação, aquela coisa toda, tudo bem? Então vamos começar a treinar alguns exemplos aqui já. Olha aqui, o menor álcool que existe é isso aqui, CH3OH. Bom, primeira pergunta que eu preciso fazer, por que isso é um álcool? É porque eu estou vendo OH ligado no carbono que não faz dupla. Beleza? E como que dá o nome para esse álcool? Se você está vendo um carbono só, qual que é o prefixo para um carbono? Um carbono é met. Tem ligação dupla ou tripla entre carbonos? Nem tem como, porque tem um carbono só. Então você tem que escrever a palavrinha an. Mas como ele é um álcool, ele vai terminar em ol. Qual o nome desse álcool? Metanol, álcool da madeira, combustível de fórmula Indy e tudo mais. Tudo certo? Entendeu? Tem pequena quantidade, bem pequena mesmo, no vinho. Ainda bem que é pequena, porque ele é tóxico. Dependendo da quantidade, é claro. Beleza? Mas o álcool que você mais deve conhecer é esse cara aqui, ó. Que é o álcool de posto. Beleza? Então, olha lá. Olha a formulinha. É um álcool, deu para perceber, tem OH ligado num carbono saturado. E que nome que a gente dá para esse cara aqui? Se você está vendo dois carbonos, a palavrinha inicial é et. Entre carbonos não tem dupla, não tem tripla. O que você tem que escrever? A palavrinha an. Tudo certo? Mas ele é um álcool. Então ele termina de que jeito? Em ol. E tem algum apelido? Tem. Álcool etílico, é o álcool da cana-de-açúcar. Tranquilo? Beleza? Vamos aumentar o tamanho disso agora? Só que vamos fazer na forma de bastão agora, que é legal treinar isso, né? Então olha que bacana isso aqui, ó. Um carbono, 2, 3. E eu vou pendurar aqui um grupinho OH. Beleza? Aí isso é um álcool, professor. Muito bem. Mas dá para a gente pensar num outro tipo de álcool, quer ver? Um carbono, 2, 3, certo? E eu vou pendurar um álcool aqui. E aí? Os dois, de certa forma, se parecem. Os dois têm 3 carbonos, os dois são álcoois, beleza? Então, na hora de eu colocar o nome, vai ficar o quê? Propanol. Concorda? Mas eles não são iguais. O que mudou? Um tem a hidroxila bem no meio, o outro tem na pontinha. Faz sentido? Então, nessa situação, você enumera, beleza? Então, você vai dizer que aqui a hidroxila está no carbono do meio, que é no número 2. No outro exemplo, ela está no número 1. A ponta é o número 1. Conta de um jeito que a hidroxila fica no menor carbono possível, certo? Não conta de lá para cá, conta daqui para lá. Beleza? Então, um deles é propanol com hidroxila no segundo carbono. O outro também é propanol com hidroxila no primeiro. Então, tem que colocar um número para diferenciar, certo? E como que a gente faz isso? Antigamente, isso chamava 2-propanol, isso chamava 1-propanol. Mas qual é o nome que mais se usa atualmente? Você usa isso aqui, ó. Como tem 3 carbonos, você coloca prop.
Como não tem ligação dupla, você escreve a palavrinha an. Como ele é um álcool que está no segundo carbono, então você escreve assim, propan 2-ol. E automaticamente você já sabe o nome do outro. O outro muda a posição somente. Então, que nome que você vai dar para esse outro álcool aqui? Esse você vai chamar de propan-1-ol. Tudo certo? Entendeu? Muito fácil, né? Colocar nome para os álcools é bem tranquilo mesmo. Fechou? Vamos colocar umas cadeias maiores agora. Só uma observação. Percebeu que os álcools que eu desenhei até agora para você, todos eles têm uma única hidroxila? Quando tem uma única hidroxila, se chama de um monoálcool, a classificação para ele, ou monol, por ter um só. Se tivesse duas hidroxilas, seria um diol. Se tivesse três, triol. Se tivesse 4 ou mais, como acontece em muitos açúcares, aí você teria poliálcoois ou polióis. Beleza? Mas vamos treinar alguns caras diferentes aqui, quer ver? Olha esse. Eu vou desenhar para você um álcool que tem anel aromático, mas cuidado. Olha aqui, ó. Vou puxar aqui um carboninho, um CH2, certo? E depois eu vou colocar o grupo OH. E aí? Que nome que a gente dá para isso aqui? Isso é como se fosse... Se você esquecesse esse benzeno, é como se tivesse um metanol, mas é como se fosse um fenil grudado no metanol. Então ele poderia ser chamado de fenilmetanol? Poderia, sem problema. Só que esse cara que está no quadro, ele é muito mais conhecido com outro nome. O nome oficial deveria ser fenilmetanol, mas ele é muito conhecido com esse nome aqui, ó. Você pode chamar esse cara de álcool benzílico. Seria um apelido dele, entendeu? Mas não está errado você colocar o nome de fenilmetanol. Beleza? Ele também é um álcool. O fato de ter o benzeno nesse caso não faz a menor diferença. Sabe por quê? Porque o OH continua ligado no carbono saturado, bonitinho. Então, isso é um álcool, tá bom? Vamos pegar um exemplo agora que o cara tenha mais hidroxilas, pode ser? Vamos fazer isso aqui, ó. CH2, vamos conectar aqui um outro CH2. E agora eu vou pendurar aqui para vocês 2 grupos OHs. Você quer dizer então que ele tem 2 grupos álcoois? Perfeito, um em cada carbono. Beleza? Mas daí na hora de dar o nome, como é que vai ficar? Bom, é muito tranquilo. Você está vendo 2 carbonos. Bom, 2 carbonos é et. Não tem dupla, professor. Então é etan. Mas não pode ser etanol, porque tem 2 grupos OHs. Então vai ser alguma coisa como diol? Vai, perfeito. Então o nome bonitinho vai ficar assim. 2 carbonos é et. Não tem dupla, etan. Etandiol, mas tem que dizer onde está esses OHs. Eu estou vendo que um está no primeiro carbono, está no segundo. Você escreve assim, etan 1,2. Aí no final você escreve a palavrinha diol. Esse cara tem um apelido. Ele pode ser chamado de etilenoglicol. É um apelido super comum para ele, certo? Etilenoglicol serve para quê? Etilenoglicol serve como ingrediente para a fabricação do PET, das garrafas de refrigerante, certo? Ele pode ser utilizado também, sabe onde? Na água do radiador dos carros. Para quê? Como um anticongelante. Provoca o tal do efeito crioscópico. Beleza? Mas o nome bonito, etan-1,2-diol. Professor, dá para ter 3 hidroxilas? Dá, e é um cara super comum mesmo. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Eu vou desenhar para você um álcool que tem 3 carbonos. Que também tem 3 hidroxilas, e exatamente uma em cada carbono. Beleza? Ó, tem uma hidroxila aqui, tem uma outra no carbono 2, e tem uma outra hidroxila na outra extremidade. Pronto. Se seguir a regrinha, bom, 3 carbonos, você sabe qual é a palavrinha famosa, qual que é? 3 carbono é prop. Professor, não tem nenhuma ligação dupla nem tripla entre carbonos. O que nós temos que escrever? Propan. Mas agora são 3 grupos. Não pode ser ol nem diol. Vai ter que ser triol. Mas onde moram essas 3 hidroxilas? Vai ter um em cada lugar. Uma no carbono 1, outro no carbono 2 e outro no carbono 3. Então qual é o nome bonito para isso aqui? Propan 1,2,3-triol. Pode ser que você se depare com a palavra propano 1,2,3-triol.
De vez em quando só propanotriol. Mas você sabe qual que é o nome desse negócio aqui? Um nome diferente para isso? Isso aqui é um umectante poderoso que você chama de glicerol ou glicerina. Beleza? Glicerol ou glicerina. Certo? Glicerol é um dos resíduos subprodutos da indústria de sabão e de biodiesel, inclusive. Tudo certo? Aqui está o glicerol. Agora vamos pensar numa cadeia que seja maior, que tenha ramificações e que tenha duplas ao mesmo tempo. Uma cadeia mais complexa. Como é que dá o nome para isso? Então vamos lá. Vou fazer para você aqui uma cadeia grande, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Certo? Vamos colocar aqui, quer ver? Uma dupla ligação aqui. Vamos pendurar um radicalzinho metil aqui e vamos colocar um OH aqui. Olha que bonito. Você consegue perceber que isso é um álcool. Por causa do quê? Ah, tem um OH, professor. Isso é um álcool. Beleza? Porque ele é um álcool que tem ramificações, que tem dupla e por aí vai. Agora, qual é a dúvida cruel? Eu vou contar a partir de onde aqui? Eu tenho uma ramificação, eu tenho uma dupla e tenho um grupo funcional álcool. Mas tem uma escala de prioridade, sabia? Qual que é essa escala? Quem manda na gente primeiro é o grupo funcional álcool. Quem que vem em segundo lugar? Aí vem a insaturação. E quem que menos manda na hora de você numerar o negócio? Os seus radicais ou as suas ramificações. Então tem uma prioridade aqui. Você dá preferência para o grupo funcional álcool, depois, caso precisasse, para a insaturação, que é a tal da dupla, e por último o radical que manda. Então você tem que contar a cadeia, numerar ela de um jeito que a sua hidroxila fique no menor carbono possível. Então você vai começar de que lado? Ué, professor, da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entendeu a ideia? Essa é a ordem. Vamos dar um nome para ela agora. O que tem pendurado nessa cadeia lá no carbono 5? Ah, estou vendo um risco. O que esse risco representa? Um radical famoso chamado de metil. Então o nome vai ficar assim, ó. No carbono 5, eu tenho um grupo metil. Aquele risquinho único é o radical metil, tudo certo? Agora vem o nome da cadeia. A cadeia é com 8 carbonos, é oct, que não tem H no nome. Se não tem H, nem hífen precisa. Então você já escreve direto aqui, ó, oct. Agora, professor, tem dupla nisso. A dupla está onde? Aí entre os carbonos 3 e 4. Tem que avisar onde está essa dupla. Então você coloca assim, oct. Olha que bonito. 3 em... O que significa o 3 em? No carbono 3 tem uma dupla. Mas você tem que avisar também onde está o grupo álcool. Você percebe que é no carbono 2, nesse exemplo, certo? Então você escreveria de que jeito? Como 2-ol. Fica um nome bem picado, não fica? Esse é um nome bonito. 5-metil, oct, 3 em 2-ol. Tudo certo? Por que eu comecei a contar de lá para cá? Porque quem determina, quem tem prioridade aqui é o meu grupo funcional álcool. É ele que manda na molécula. Entenderam? Aproveitando que a gente colocou a nomenclatura aqui, vamos já aproveitar e classificar. Esse cara aqui, concorda que ele é um monoálcool? Por que ele é um monoálcool? Tem uma única hidroxila, mas você pode chamar ele de um monoálcool do tipo secundário. Por que esse nome secundário? Porque essa hidroxila está ligada nesse carbono que é secundário. Tudo certo? Beleza? Tranquilo? Esse exemplo aqui tem 2 hidroxilas, então ele é um diálcool. Este outro exemplo aqui tem 3 hidroxilas, é um triálcool. E se você pensa numa glicose da vida que tem 5 hidroxilas, e aí? Ela de 4 para cima você chama de poliálcoois ou polióis. Beleza? Essa função a gente acabou de brincar, chama-se função álcool. Na hora de dar o nome, coloca ol. O esquema é tranquilo. Beleza? Vamos falar agora de uma outra função também oxigenada. Também tem a tal da hidroxila, beleza? De que função nós vamos falar agora? Vamos falar de uma função chamada de enol, cujo plural enóis, beleza? Que se parece muito com os álcools, vocês vão perceber. O que faz uma substância ser chamada de enol? Bom, para ser chamada de um enol tem que ter o seguinte, tem que ter uma hidroxila ligada com quem? Num carbono que seja insaturado por dupla. Então tem que ter um carbono que faz dupla com outro carbono
Beleza? E tem que aparecer aquele grupinho chique, ó. Quem que é? O OH. Hidroxila no carbono insaturado por dupla caracteriza a função enol. Professor, na hora de dar o nome, como é que funciona? Idêntico aos álcoois. Qual que é o sufixo que você usa para todas as funções hidroxiladas? Você usa a palavra ol. Certo? Mesma coisa, não tem muito segredo não. Vou fazer um pequenininho e a gente já faz um mais complexo para você, tá bom? Olha aqui, ó. Eu vou desenhar para você isso aqui. CH2, CH e um OH. E aí? Você consegue enxergar a hidroxila? Estou vendo aqui da hidroxila, verdade. Essa hidroxila está ligada num carbono que faz dupla. Um carbono insaturado por dupla. Então isso é um enol. Mas e o nome, como é que ia ficar? Então você faz assim. Se tem dois carbonos, você coloca et. Estou vendo uma dupla entre carbonos. Então tem que colocar qual palavrinha agora? Tem que colocar em. Faz sentido? É uma função hidroxilada? Sim. O que é que você escreve? Etanol. Só um aviso. Essa substância, mesmo não sendo um álcool, ela tem um apelido. Um nome usual, né? Ela pode ser chamada de álcool vinílico, por mais que ela não tenha característica de álcool. É só um apelido, tudo certo? Álcool vinílico. Tudo bem? Tranquilo? Vou fazer um maior agora. Aquele cara que tenha ramificações, que tenha coisas penduradas e tudo mais, certo? Vamos desenhar uma molécula maior assim. Um carbono, 2, 3, 4, 5 e 6, por exemplo. Certo? Vamos colocar uma dupla, deixa eu ver aqui. E vamos colocar o OH aqui. Certo? E vamos colocar alguém, sei lá, pendurado aqui. Pronto. Beleza? Por que esse é um enol e o exemplo que a gente viu lá atrás era um álcool? Por quê? O OH mora num carbono que é insaturado por dupla agora. Isso não é mais álcool, isso é enol. Mas na hora de você dar o nome é idêntico. Vamos contar isso? Bom, quem manda em você é a hidroxila. Ela tem que ficar no menor carbono. Então a ordem para a gente contar seria alguma coisa assim. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? Vamos dar um nome para isso? Tem radicais pendurados? No carbono 4 tem um risco ali. Aquele risco corresponde ao metil. Então o nome bonito para essa substância fica assim. No carbono 4 temos um metil. É isso? Agora vem o nome da cadeia. A cadeia tem 6 carbonos. Começa com X. Tem H no nome. Então você é obrigado a colocar hífen. Qual que é o prefixo que a gente coloca? X por ter 6. Tem dupla? Tem que ter uma dupla, estou falando de um enol. Mas onde está a dupla? No primeiro carbono. Você escreve assim, X, 1 em, faz sentido. Professor, mas esse negócio termina com ol, verdade? Mas onde mora o grupo OH? Mora no carbono 2, então você coloca assim, 2ol. Olha que nome doideira. Entendeu? Um nome bem picadinho de novo, certo? Só que isso é um enol, aquele exemplo lá de trás era o quê? Era um álcool. Tudo certo? Beleza? E tem uma última função que também é hidroxilada, também tem o OH. Que função seria essa? Essa a gente chama de fenol, cujo plural é fenóis. Beleza? Professor, como que a gente sabe que uma substância é um fenol? Para ser fenol tem que ter o quê? Tem que ter a mesma hidroxila, mas ela tem que estar combinada em algum anel aromático. Como que a gente representa aromático? Ou você desenha o benzeno, alguma coisa do tipo. O jeito simplificado é o AR, não é AR de ar nem de argônio. Esse AR representa o radical arila, isso é aromático. Então apareceu o grupinho OH conectado diretamente no anel benzênico ou aromático, aí não chama nem álcool nem enol, aí chama fenol. Tudo certo? Na hora de dar o nome é muito parecido com as outras funções que você viu nessa aula, porque ele é uma função hidroxilada também, tá bom? Então, o primeiro fenol que eu vou desenhar para vocês, que é o mais simples que existe, tá aqui, ó. Que desenho que é obrigado a aparecer agora aqui? Tem que ter o benzeno. Tá aqui, pronto. Isso é um exemplo de fenol. Beleza? Que nome que eu posso dar para ele? Esse cara tem bastante nomes possíveis. Sabe quais são os nomes para ele?
O nome original, ele tem benzeno e tem um H. Então eu poderia chamar esse cara de um benzenol. Certo? Benzenol. Tem algum outro nome para ele, professor? Tem. Você pode chamar esse cara de fenol comum. Por ser o mais simples de todos, concordam? Ele é um bactericida que você pode chamar também de ácido fênico. Ele ainda poderia ser chamado por um terceiro nome, hidroxibenzeno. Beleza? Mas o nome mais bonitinho é o primeiro, hidroxibenzeno. Certo? Entendeu? Então, de algumas formas de você fornecer o nome para um fenol. Esse é o mais simplesinho que existe. Pode ser um composto de partida para a fabricação de alguns medicamentos, inclusive. Beleza? Vamos desenhar um cara um pouquinho maior agora aqui. Olha isso. Eu vou fazer um fenol agora que tenha 2 hidroxilas ao mesmo tempo. Beleza? Olha que bacana. Tá aqui. Tá, e como é que a gente vai dar o nome para isso aqui agora? Você está vendo o benzeno? Ah, eu estou. Estão vendo 2 hidroxilas ao mesmo tempo? Ah, eu estou também. Então vai ser alguma coisa como diol? Perfeito. O nome dessa substância vai ser assim. Benzeno. O que você tem nos carbonos 1 e 2? Tem 2 hidroxilas. Benzeno 1,2 diol. Beleza? Esse é um nome tranquilo. Poderia ser chamado de 1,2 de hidroxibenzeno? Poderia, tranquilo. Beleza? Fechou? Poderia ser chamado também de, ao invés de 1,2, orto de hidroxibenzeno. Tranquilo? Beleza? Entendeu como é que dá o nome para os fenóis? Aí só para a gente fechar, nós falamos só de álcool primeiro, depois só enol e depois só fenol. Mas tem substâncias que elas podem ter várias funções todas misturadas. Eu vou te dar alguns exemplos. Quer ver? Vou colocar uma molécula bem bacaninha para você aqui, que você já conhece, certeza, que ela é chamada de vitamina C. A vitamina C é um desses exemplos de várias funções ao mesmo tempo. Não é uma única função sozinha, entende? E o desenho para a vitamina C você poderia fazer assim, quer ver? Que fácil. Ela tem um pentágono assim, certo? Olha que bacana. Aqui está a vitamina C, aqui tem uma dupla, tem 2 grupos OHs pendurados assim, certo? E aqui do lado tem uma dupla O, que não tem a ver com a aula de agora, né? Com essa aula não. Bom, vitamina C está aqui. Ela tem um nome bonito de ácido ascórbico, por mais que não seja um ácido de verdade, mas tudo bem. Que funções dessa aula de agora que você enxerga nessa tal de vitamina C? Ah, professor, esse OH aqui está ligado num carbono que não faz dupla, um carbono bonitinho. Então, esse OH caracteriza qual função para a gente? Caracteriza a função álcool. Tudo certo? Só que esse outro OH que você está vendo aqui, esse, por exemplo, parece álcool, não parece? Mas esse OH está ligado num carbono que faz dupla. Então esse não é mais álcool. Que nome que você teria que usar para isso aqui? Esse é aquela outra classe que você chama de quê? De um fenol. Beleza? Nessa aula agora eu não falei sobre éster. Mas aqui também tem um éster. O COO caracteriza a função éster. E o último exemplo para fechar, uma molécula muito mais bonita ainda, chama-se morfina. Certo? Morfina, que é derivada da papoula, aquela coisa toda, né? Tá. Então, vou fazer para você o desenho para tal da morfina, para que você faça a mesma coisa, reconhecer funções orgânicas que tem dentro, entendeu? E a formulinha para a morfina, você pode fazer ela assim, ó, uma estrutura bem maluca, ó. Ela tem um benzeno, ela tem vários anéis, entendeu? O desenho para a morfina é mais ou menos assim, ó. Eu só vou te perguntar as funções que tem a ver com a aula agora, entende? Ó. Aqui você tem um OH, aqui embaixo você tem um outro grupo OH, beleza? Aqui você tem um N,
Tem um metilzinho pendurado do lado. E aqui você tem uma estrutura meio tridimensional, que assusta quando você vê pela primeira vez. Está aqui, ó. Para dar a ideia de 3 dimensões, a gente faz assim, ó. Pronto. É uma ligação que está acima do meu quadro. Aqui está o desenho da tal da morfina. E pensando nessa aula de agora das funções hidroxiladas, quero que você me diga que funções você enxerga aqui dentro. Bom, esse N não vem ao caso porque pertence à função amina, que não faz parte da aula. Esse O, que você não viu nessa aula também, que pertence à função éter. Agora, tem duas coisas que você já viu. O que é esse OH enchendo o saco aqui? Esse OH está ligado diretamente ao benzeno. Então, isso caracteriza que tipo de função? Ah, esse cara é uma hidroxila do tipo fenólica. Beleza? Mas você enxerga hidroxila de novo aqui. Só que essa outra hidroxila não está ligada no benzeno. Está ligada no carbono normal, que nem dupla faz. Então, essa outra hidroxila, ela é uma hidroxila do tipo alcoólica, ou seja, que função bonitinha você tem aqui? Tem a função álcool. Além dessas duas que você já conheceu, teria a função éter e teria também a função amina. Tudo certo, galera? É isso aí, valeu!